Vamos conhecer e falar sobre ritmos latinos? Topa? Então respira e vem estudar. Bom, então hoje vamos falar sobre ritmos latinos, alguns obviamente, não vou falar sobre todos neste vídeo, farei outro falando sobre outras variações, outros estilos, outros lugares, mas vamos iniciar um vídeo sobre ritmos latinos. E eu queria inclusive dar uma sugestão para vocês, para a gente começar a pensar de uma certa maneira na hora de estudar a bateria, de pensar sobre bateria. Hoje a gente vai ver ritmos latinos, eu já fiz um outro vídeo sobre funk, já fiz um vídeo sobre técnicas, sobre como estudar alguns rudimentos. Então isso tudo é para a gente começar a pensar na coisa como um todo, no estudo de bateria como um todo. Eu elaborei uma ideia que me fez sentido e acho que pode fazer sentido para vocês também, que é o seguinte, de 4 bases, 4 pilares, se você quiser chamar assim, de estudo da bateria, de como pensar o estudo da bateria, e aí no caso não precisaria ser só na bateria, na verdade poderia ser qualquer outro instrumento musical. Mas que é o seguinte, técnica, primeira coisa, claro, a gente vai ter que elaborar a técnica de mãos, técnica de pé, para conseguir fazer as coisas, então assim, evidente que vai ser uma coisa fundamental para a gente estudar técnica, e já fiz vários vídeos sobre técnica, certamente farei outros, mas o segundo, ritmo. Então este vídeo de hoje se encaixa nessa ideia. Precisamos saber ritmos diferentes, vamos tocar músicas no final das contas. Então claro que você vai ter as coisas que você gosta mais, mas é muito importante você aprender os mais diversos ritmos, ou pelo menos não ficar só em 1, 2 ritmos, aprender ritmos diferentes, estilos musicais diferentes, entender a base deles, entender como é que eles funcionam, entender como eles são escritos, como eles são lidos. Isso vai ser também importante. Terceira coisa, inspiração, ou seja, sim, agora entra você nessa história. O que você quer fazer? O que você gosta de tocar? O que você quer tocar? Onde você almeja chegar na sua bateria, no seu tocar? É muito importante ter isso em mente, assim, o que você quer com isso? Aonde você quer chegar? O que você quer realmente tocar? Para daí sim a gente focar num estudo mais para o seu estilo, para o seu tipo de trabalho que você vai precisar, ou mesmo que é só por hobby, por lazer, mas o que você quer realmente se dedicar. É importante entender de onde vem a sua inspiração, porque no final das contas você se apaixonou por esse instrumento em algum momento. Por quê? Alguma coisa você ouviu que mexeu mais com você do que outra coisa. Então, da onde vem essa inspiração, e tendo ela em mente, o que a gente pode fazer para trabalhar melhor esse seu estilo, o que você realmente gosta. E quarto ponto, organização. Ok, a gente precisa organizar esse estudo, a gente precisa montar um cronograma de estudo e entender como estudar. Existem diversos conteúdos por aí, 1 milhão de coisas para a gente estudar, de diversos estilos, diversos graus de dificuldade, é muita coisa. Então assim, se você não organizar essa história e saber estudar aquele material que você organizou, nada vai dar certo. Poxa, eu já tenho uma técnica legal, desenvolvi, aprendi uns ritmos, tudo mais, tenho uma inspiração, gosto de tal estilo, tudo mais, mas tá, e aí? O que você faz com isso? Como que você organiza o seu tempo? Como você organiza o seu estudo? Você sabe estudar esse material que você está vendo? É esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, tem que organizar a história. Então eu gosto de pensar nessas 4 letrinhas, nesses 4 pilares, nessa ideia do trio, técnica, ritmo, inspiração e organização. Acho que vai ser muito bacana a gente começar a pensar nessa história. Acho que vai ajudar bastante. Para mim, particularmente, ajuda demais. Vamos ver se ajuda vocês também. Espero que sim. Então vamos falar sobre alguns ritmos latinos, sobre como funciona essa linguagem rítmica para nós latinos. Ou para nós latinos, sim, somos brasileiros, somos latinos também. Mas a gente tem que entender a primeira coisa fundamental dessa história. África. Para começar, nossos ritmos, todos os ritmos latinos, praticamente todos, vieram da África e foram adaptados para cá. Com alguma mistura, obviamente, tanto com os europeus que vieram para cá, como os próprios indígenas que já estavam aqui. Então é uma mistura, mas que tem uma base muito forte de África. Seja aqui, na Argentina, na Venezuela, em Cuba, no México, enfim.
é algo muito forte na música latina, a influência de ritmos afro. Inclusive a primeira dica que eu vou dar aqui é de um livro que super recomendo de se ter, estou com ele aqui, que é este aqui, West African Rhythms for Drum Set, Ritmos do Oeste da África para bateria, seria a tradução literal. É um livro que contém a base de boa parte dos estilos africanos, por consequência dos estilos latinos. Obviamente houve adaptações e eu vou falar sobre isso hoje, mas esse livro vai ser base de muita coisa importante para a gente pensar, principalmente para pensar nos estilos latinos, nos ritmos latinos. Fechado? Mas hoje o meu foco vai ser em Cuba, nos ritmos cubanos, que foram muito disseminados para toda a América Latina, América Central, América do Sul principalmente, e da gente começar a pensar em alguns conceitos que fazem parte dessa lógica dos ritmos latinos. Diferente do rock, ou do jazz, ou dos ritmos americanos no geral, que já foram muito pensados para a bateria, lembrando que a bateria é um instrumento dos Estados Unidos, um instrumento americano que surgiu lá, então toda uma linguagem, toda uma metodologia foi desenvolvida primeiramente por eles, e nós da América Latina, obviamente tivemos contato com esse instrumento, mas a nossa base de estilos, de ritmos, vem antes da bateria. Então assim, estamos numa bateria que tem muitas peças. Eu aqui tenho, poxa, tenho um cowbell aqui, tenho uns blocos, um pandeiro, pratos. Eu tenho diversos instrumentos aqui. Cada um dessas partes da bateria é um instrumento musical por si só. E os estilos latinos, os ritmos latinos, são baseados em percussão antes de bateria. Então, o que acontece, na verdade, alguns padrões rítmicos que foram criados em instrumentos isolados, em peças isoladas da bateria, mas que depois, na hora de colocar numa bateria, dá uma complicada boa, porém fica um som incrível. São ritmos que se sobrepõem uns aos outros, então assim, existe ali uma linha do prato que é uma linha específica, que tem um ritmo específico, todo quebrado. Uma linha só dos pés, que tem também um outro ritmo, e a gente tem que combinar esse tipo de coisa. Então, o primeiro conceito que a gente vai entender aqui é o de clave. Clave, primeiro de tudo, é um instrumento musical, não sei se todo mundo conhece, um instrumento de percussão, que são dois bloquinhos de madeira, obviamente não é que nem uma baqueta, menorzinho, que a gente faz esse tipo de som, esse tipo de acompanhamento. A clave em si é um instrumento musical, mas também ela é o nome de um padrão rítmico, ou seja, de uma linha rítmica que fica acontecendo ao longo de, no geral, 2 compassos. E essa ideia da clave, que acontece ao longo desses 2 compassos, é uma ideia rítmica que o primeiro compasso é diferente do segundo. É possível que vocês já tenham ouvido a terminologia clave 3x2 ou 2x3, esse tipo de coisa, ou 4x3, já também existe. E é isso que a gente vai entender agora, porque é o seguinte, são literalmente acentos que acontecem ao longo de 2 compassos e que definem ou que são base de todo o estilo musical que fica em volta dessa ideia rítmica. Então, as 2 primeiras coisas que a gente vai entender são as claves de rumba e a clave son, S-O-N. São 2 claves cubanas que são praticamente iguais, têm uma pequeníssima diferença, e todos ou boa parte dos ritmos latinos vão se basear nessas ideias de clave, nessas ideias rítmicas que estão ao longo da música. Mesmo que talvez a gente às vezes não perceba, mas elas estão lá muito firmes, mesmo com vários instrumentos de sopro, vários instrumentos de percussão. Essa ideia é a ideia central que está juntando todo mundo. Essa ideia de clave, dessa clave de som ou de rumba, são as 2 que eu vou mostrar. Aqui são as 2 principais. Então beleza, eu vou mostrar a primeira clave, que é a clave som. E é uma clave que eu vou fazer ela em 3x2. Clave 3-2 de som. O que significa esse 3 e esse 2? Significa, eu já falei que essa ideia rítmica dura 2 compassos, significa que no primeiro compasso vão ter 3 notas. E no segundo compasso vão ter duas notas. Se eu fizer o contrário, clave som 2-3, significa que no primeiro compasso tem 2 notas,
E no segundo compasso tem 3 notas. Então eu vou fazer a clave Som, vou tocar aqui na mão, na baqueta, porque é literalmente uma ideia rítmica que está acontecendo. Então eu vou tocar ela aqui na baqueta, com um clique junto, pra gente ver como é que fica. Fechado? E 4, 2, 3. E 4, 2, 3. E 4, 2, 3. E 4, 2, 3. Essa é a ideia da clave Som em 3x2. 3, 2. 3 notinhas no primeiro compasso, 2 notinhas no segundo compasso. É importante a gente entender onde estão caindo essas notas, até porque a próxima clave, que é a clave de rumba, vai ser praticamente igual, com uma alteração pequeníssima, mas que dá todo um outro sabor para a história. É uma pequeníssima alteração, pequeníssima, mas por isso que é importante a gente entender onde está caindo. Vocês viram que eu estava contando números e letras aqui, né? A gente está pensando em colcheias, ou seja, 2 notinhas por clique, e cada uma desses acentos que estão acontecendo, elas estão caindo em algum desses ou números ou es. Então, a clave de Som, ela cai no 1, cai no E do 2 e cai no 4, nesse primeiro compasso. No segundo compasso, no 2 e no 3. Ah, o que acontece no resto do espaço? Silêncio. Você está aqui marcando a coisa, né? Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, E, 4, 2, 3. 1, E, 4, 2, 3. É muito importante ter claro essa ideia. Então, essa clave Som 3-2. Vou mostrar agora a clave Rumba 3-2, que vai mudar só um detalhezinho, que é o seguinte: no primeiro compasso, a nota que caía no 4 vai ser deslocada para o E do 4. Fica muito sutil a diferença. Vamos ver como é que fica isso. 1, 2, 3, 4. 1, E, 2, 3. 1, E, 2, 3. 1, E, 2, 3. 1, E, 2, 3. Essa é a clave de rumba 3-2. 3 notinhas no primeiro compasso, 2 notinhas no segundo compasso. Fechado. Tem agora as próximas de rumba e de som, só que 2-3. Agora 2 notinhas no começo, no primeiro compasso, e 3 notinhas no segundo compasso. Vai ser a mesma coisa, literalmente a mesma coisa, a gente só inverte o primeiro compasso com o segundo compasso. Literalmente a mesma coisa, mas vou demonstrar de novo rapidinho. Clave Som 2-3 e depois clave Rumba 2-3. 1, 2, 3, 4. Dois, 3, 1, E, 4. 2, 3, 1, E, 4. 2, 3, 1, E, 4. 2, 3, 1, E, 4. Fechado? E agora a rumba 2, 3. 2, 3, 1, E, 2, 3. 1, E, 2, 3. 1, E, 2, 3. 1, E. Beleza. Aí você vai me falar, puta, mas o que isso vai ter a ver com a bateria? Como é que eu vou... O que tem a ver ficar batendo, literalmente fazendo isso só na bateria? Claro que não, a gente vai juntar o resto da coisa. Mas vamos pensar nessa clave, que ela acontecia, esse ritmo acontecia pensando numa época que não existia bateria, ela acontecia com essa clave, com esse instrumento musical, esses tecos de madeira que ficavam lá. Né? O que a gente tem próximo disso na bateria? Aro. Aro é um lugar legal pra gente fazer isso. Beleza, então é isso que vai acontecer na caixa, ou seja, no caso, no aro da caixa. Fechado? Vamos pensar agora no resto da bateria, no que está acontecendo com nossos pés e o que está acontecendo com a nossa mão direita. Tanto nos pés quanto na mão direita, existem padrões que também têm um nome e que também vão estar acontecendo
alheios à caixa aqui, ou seja, bem diferentes, que não tem uma relação direta com a caixa. Essa é a dificuldade absurda de tocar ritmos latinos, porque a sua mão direita está fazendo uma coisa nada a ver com a mão esquerda, que está fazendo outra coisa nada a ver com os pés. E claro, nada a ver a princípio, se a gente para, entende a coisa, escreve, entende como ler essa história, dá uma facilitada boa, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Mas sim, é difícil, é bem desafiador e a gente vai ter que ir passo a passo para entender essa história. Então eu vou falar primeiro do padrão que está acontecendo no ride, ou na cúpula do ride, ou num cowbell, ou seja, com a mão direita, com a sua mão de conduzir. Onde você quiser conduzir, na verdade. É muito comum em ritmos latinos a gente usar, pensando na bateria, no bell aqui, na cúpula do prato de condução, né? Para ter esse som aqui, que acaba sendo próximo, ou que tem uma ideia de replicar, a ideia do cowbell, desse sino de vaca aqui. Cowbell, sino de vaca, literalmente é o que significa. Eu tenho um cowbell aqui, então eu posso inclusive fazer no próprio cowbell, mas às vezes eu posso fazer no prato, até para ter uma sonoridade diferente. A gente vai buscar um pouquinho esse som. Mas vamos entender esse padrão agora desse bell, dessa cúpula, desse cowbell. Um padrão que está acontecendo que se chama cascara. Assim como a clave que eu falei agora, a clave de rumba, a clave de som, é um outro padrão rítmico que está acontecendo e que tem inclusive uma nomenclatura e que a gente precisa entender. Vamos entender este padrão. Vou colocar aqui um clique de novo e vou fazer esse padrão aqui no meu bell, no meu cowbell. Tem um sino aqui, vou usar ele. E esse padrão cascara, ele vai acontecer a mesma coisa com a clave, com as claves de som e de rumba, que é quando a gente está fazendo o 3-2, ele tem uma forma, quando a gente está fazendo 2-3, ele tem a outra, mas que literalmente é só inverter um compasso com o outro. Não tem outro grande segredo. Mas o padrão, ele é assim. 1, 2, e, 1, 2, 3, e, 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 1. Essa é o padrão cascara, o padrão de condução, no 3-2. Mas no 2-3 a gente inverte os dois compassos, vai ficar assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, e, 1, 2, e, 1, 2, 3, e, 1, 2, e, 1, 2, 3, e, 1, 2, e, 1, 2, 3, e, 1, 2, e. Caramba! Complicado isso, complexo, chato, sim, é uma coisa um pouco de se acostumar. Confesso que a primeira vez que eu encarei isso, que me mostraram a partitura disso, eu fiquei, tá, nunca vou conseguir fazer isso. Nunca vou conseguir fazer isso, é um negócio muito complicado, muito complexo. Mas daí você dá uma respirada, olha a coisa, separa as peças, vai um de cada vez, depois junta suas mãos. A gente nem falou dos pés ainda, que vai estar acontecendo um padrão também nos pés, mas vamos pegar essas mãos e vamos fortalecer essas mãos. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou tocar esses dois padrões, tanto da mão esquerda na caixa, aqui no ar da caixa, quanto no cowbell, numa velocidade, vou botar um pouco mais devagar até do que eu fiz a demonstração aqui, pra gente tentar entender a coisa, se acostumar. Vai ter a partiturazinha escrita aqui em cima também. Vamos lá, vamos tentar. Fechado? Eu vou fazer então primeiro a clave 3-2 som, depois a clave 3-2 rumba, depois a clave 2-3 som e a clave 2-3 rumba. Então são 4 variações aí que a gente tem para entender. Eu vou fazer as 4 agora, vamos ver.
Beleza, essas são as mãos junto, dificinho. Sei que é difícil, sei que é um pouco chato, mas assim, vale a pena você ficar um pouco, insistir um pouco, repetir, jogar mais para trás essa velocidade. Vocês têm esse vídeo, dá para jogar esse vídeo um pouco mais para trás a velocidade. Dá para pegar a partitura aí e com a partitura colocar você o seu clique e jogar isso mais para trás ainda, sem problema nenhum. O importante é se acostumar com essa ideia. E o objetivo é você, obviamente, fazer isso de uma maneira mais fluida, não estar ali super contando 1, 2, 3, não. Isso é uma forma que eu estou passando para vocês, para ficar claro a coisa na mente. Mas não é assim que o seu corpo vai pensar, não é assim que você quer que seu corpo pense. O seu corpo vai tocar a coisa, vai se acostumar com essa ideia e vai ficar muito mais tranquilo. Né? Para fazer parte do seu repertório, para fazer parte do seu tocar. Então assim, vale muito a pena você ali repetir bem devagar e ficar um tempo nessa repetição. Fica um tempo na repetição, vai valer a pena, vai fazer a diferença. Mas agora, deixa eu falar sobre o padrão dos pés. É um padrão, agora mais simples, a dificuldade vai ser quando juntar com essas mãos. Mas o padrão em si do pé não é tão complexo. Um padrão chamado tumbal, que a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com o samba, com o nosso samba, que os pés ficam fazendo uma coisa meio que sem parar, certo? A ideia do samba, dos pés do samba, não é? Da bossa nova, enfim. É ficar fazendo um pouco isso. Essa ideia do tumbal também tem a ver com manter um padrãozão ali nos pés e que vai ficar seguindo a mesma lógica o tempo inteiro, que é basicamente isso aqui, ó. É isso que vai estar acontecendo com os pés o tempo inteiro, sem parar, enquanto na mão direita acontece aquela outra coisa sem parar, na mão esquerda acontece aquela outra coisa sem parar. É muito louco essa ideia dos ritmos latinos, dessas claves principalmente, de como existe uma complexidade em cada um dos elementos. Então, como eu falei no começo do vídeo lá, antigamente cada uma dessas peças era separada. Então tinha um cara fazendo só isso aqui, tinha outro cara fazendo só isso aqui, outro cara fazendo só essa coisa dos pés. E surge a bateria e a gente quer tocar esse negócio num instrumento só, uma pessoa só. A gente tem que se desdobrar e criar maneiras aqui de encarar a coisa. É muito incrível, pelo menos para mim foi muito incrível, quando depois de um tempo que você fica estudando isso, apanhando pra caramba, porque é um negócio difícil de fazer, você fica lá e o negócio não sai, você, caramba, como é que vai juntar minha mão com esse pé, com essa minha mão direita e a mão esquerda? Mas é muito incrível a sensação de na hora que você consegue fazer, ou na hora que encaixa a ideia, na hora que começa a fazer sentido, não só na sua cabeça, mas no seu corpo começa a responder. É muito incrível como flui naturalmente a coisa e como é muito gostoso de tocar. Como é gostoso de tocar esses ritmos latinos, como eles são fluidos e como eles são rítmicos, obviamente, mas muito gostosos de tocar e criam umas sonoridades incríveis. Quando você fica um pouco mais à vontade com eles e você consegue começar a mudar pequenas peças ou sair só do aro da caixa, mas começar a distribuir isso nos tambores também, é uma coisa que fica demais. Soa que tem 3, 4 pessoas tocando e é só você tocando o negócio. É muito legal. Mas vamos para a próxima parte aqui dessa história, desse estudo, que é juntar a mão esquerda com os pés. Então a mão direita do condução a gente ainda não vai fazer, mas a gente vai juntar essa mão esquerda com os pés. Vamos ver como é que fica isso aí.
Legal, agora até já começa a soar um pouquinho mais musical, né? Quando você coloca o pé, essa base do bumbo aqui, o bumbo chimbal, é quase como se fosse um baixo, né? Aliás, é um pouco isso que acontece, esse padrão do bumbo chimbal aqui é um pouco que acontece nos baixos dessas músicas. Quer seja tocado no próprio baixo ou mesmo no piano, essa base da música mais grave é nesse ritmo que ela se baseia. Bom, beleza, encaixamos agora os pés com a mão esquerda. Só está faltando um antes da gente fazer a coisa toda, que é juntar nossa mão direita de condução com os pés. Vamos tentar fazer isso agora. E aí vão ter duas variações só, porque o padrão cascara ele vai mudar do 2-3 para o 3-2, mas não de rumo para som. Então são duas variações diferentes da mão aí, com o pé mantendo a mesma coisa. Vamos lá. Bom, então é isso, a gente viu agora todas as peças isoladas, ou seja, mão esquerda isolada, mão direita isolada, pés isolados e combinações de dois. Então, só os pés com a mão esquerda, só os pés com a mão direita, as duas mãos. Essa é a maneira que eu acho a melhor para tentar chegar no estilo. Essa é a melhor maneira que eu acho para encarar esses estilos, para conseguir entender eles. São muito complicados mesmo no começo, dá um nó no cérebro pesado, mas é isso, tira elemento. Pô, só as mãos, só o pé com a mão esquerda, só o pé com a mão direita, ok, já começa a facilitar um pouco, começa a entender um pouco mais os ritmos diferentes acontecendo para juntar tudo. E agora o que a gente vai fazer? Vamos juntar a coisa toda, mão direita, mão esquerda, pés ao mesmo tempo, fica uma salada rítmica sensacional. Eu acho delicioso esse estilo musical, esses estilos na verdade, são vários estilos musicais que se usam dessas claves de rumba, de som, desses padrões de cascara, de tumbal, são vários e vários estilos musicais que usam essas mesmas lógicas, esses mesmos padrões. Uns mudam o pé, mas mantém a mão. A gente vai ver inclusive estilos que vão, outros ritmos que vão fazer isso. Mas esses padrões, cascara, o da mão direita, as claves 3x2, 2x3, de rumba e de som, o padrão do tumbal nos pés, vão ser fundamentais para tocar diversos ritmos latinos, estilos de música latinos. Mas vamos lá, vamos juntar essa coisa toda. Eu botei agora não só um clique, mas um fundinho musical também, para ficar um pouco mais interessante a coisa, e com a coisa toda junto agora. E as quatro variações então, clave 3-2 de som, clave 2-3 de som, clave 3-2 de rumba, clave 2-3 de rumba. As quatro para a gente ver como é que fica. Vamos lá.
Mas é isso, gente. Então, as claves cubanas de som e de rumba, agora colocadas no contexto musical, com todos os elementos acontecendo, complicado. Sei que é difícil, mas assim, a gente fez um passo a passo. Não consegue ainda imaginar tocar o negócio inteiro? Não tem problema nenhum. Fica só na mão, fica só nos pés, vai juntando aos poucos os elementos, se acostuma um pouco com essa ideia. Demanda um pouco de tempo, demanda desbloquear um pedaço do cérebro que a gente ainda não desbloqueou muitas vezes, e quando vai é incrível. Então assim, de verdade, é uma coisa que se você fica um tempo ali, uma hora desbloqueia essa parte, que realmente é complicado, a gente está fazendo coisas que a gente não está acostumado a fazer na bateria. Então vale a pena ali ficar um tempinho, separar esses elementos e ir aos poucos chegando lá. Mas vou falar agora de um outro estilo musical, de um outro ritmo latino, que esse sim foi já pensado para bateria. Apesar de ser um ritmo latino que sim, já falei que veio originalmente da percussão, de instrumentos de percussão, não de bateria, mas esse estilo musical já foi pensado, esse tipo de levada já foi pensada para bateria, que é o songo. E é uma levada, é um tipo de levada, na verdade, o songo, que os créditos dela, ou seja, a pessoa que criou ela, é o José Luiz Quintana, ou Changuito, como era mais conhecido, da banda Los Van Van. E ele criou essa levada já pensando na bateria. Algumas das coisas que a gente acabou de ver nas claves de rumba e de som, nos padrões cascara e tumbal, vão acontecer. Por exemplo, pés. Pés, tumbal. Mesma coisa. Tss, tum, tss, tum, tss, tum, tss, tum, tss. Isso vai se manter, vai ser igualzinho. O que vai mudar aqui são as mãos. E o legal é você pegar principalmente a mão direita. Porque o que vai acontecer com a mão esquerda? A mão esquerda vai tocar tudo que a mão direita não toca. Então elas não vão tocar juntas em nenhum momento, elas vão estar sempre separadas. Então a mão direita, ela está fazendo um padrão cascara, só que um pouquinho alterado, e a mão esquerda está preenchendo esses espaços. Então o que eu vou fazer aqui é mostrar as mãos. É basicamente isso que acontece nas mãos do songo. Vão ter alguns acentos ali na caixa que eu não vou entrar em detalhes nele. Eu vou tocar eles, obviamente, na demonstração de tudo, mas eu não vou entrar tanto nesses detalhes, porque eu quero realmente que você foque nessa forma das mãos. Você tem escrito isso aí tudo direitinho. Eu toquei ele no chimbal aqui só pela questão do som, mas a gente vai estar tocando isso, mesma coisa dos outros estilos, no ride, ou na cúpula, ou nele mesmo, dependendo do tipo de som que você quer, ou no próprio cowbell, até porque esse chimbal aqui com o pé vai estar trabalhando, fazendo o padrão tumbal. Então vamos ver agora a coisa toda. Então, padrão tumbal no pé, enquanto este novo padrão de mãos está acontecendo. Vamos ver como é que isso fica. Bom, mas o último estilo então que eu vou falar hoje é o Cubop, que é uma espécie de Latin Jazz, jazz latino. É claro que os Estados Unidos, vendo essa riqueza toda de ritmos nos estilos latinos, ia pegar para eles em algum momento. Então eles criam essa espécie de jazz latino, Latin Jazz, que é basicamente ritmos latinos, mas com um toque de jazz ou com algumas características, mesmo de formação de banda, de instrumentos, do jazz americano. E um dos grandes bateras, um dos maiores bateras de todos os tempos, chamado Art Blakey,
Ele criou uma levada que é muito inspirada nesse estilo latino, principalmente no padrão cascara, aqui com a mão direita, levemente alterado também, porém é basicamente ele que está acontecendo na mão direita, um padrão cascara, enquanto a mão esquerda está distribuída nos tambores tom e surdo, não tem caixa nessa levada, o que não deixa de ser curioso. E o padrão dos pés não é o tombal, é um padrão até um pouco mais simples, que é simplesmente bumbo em todos os números e chimbal em todos os Es. Fica fazendo um pouco isso, né? Então o que eu vou demonstrar para vocês aqui, antes de tocar a coisa toda junta, é de novo só as mãos. O pé é simplesmente isso, a gente vai juntar tudo isso no final, mas vamos demonstrar um pouco como fica o padrão dessas mãos, usando agora o ride mesmo e os dois tambores aqui, tom e surdo. Então é assim que vai se dar esse padrão do Q-Bop, criado pelo Art Blakey. Existe uma música, inclusive, que é muito famosa, em que ele aplica essa levada, que é A Night in Tunisia, que é com o grupo dele, The Jazz Messengers. Super recomendo, inclusive, ouvir a música, até para você conseguir identificar esse padrão que vai estar acontecendo. Obviamente vou tocar agora num andamento um pouquinho mais pra frente, e a coisa toda, com o padrão do pé, bumbos em todos os números, chimbal em todos os Es. O padrão do pé agora é simplificado, comparando com as coisas que a gente estava fazendo anteriormente, mas tem o padrão das mãos que é um pouquinho diferente, dá uma dificultada, mas nada muito mais difícil do que as outras coisas que a gente já viu. É mais uma variação aí de um estilo latino, apesar de ter sido criado por um americano, totalmente inspirado em nós latinos. Vamos ver como é que fica isso aí. Mas beleza, por hoje é isso. Vimos alguns ritmos latinos, alguns padrões de ritmos latinos, na verdade, né? Muito mais do que o estilo musical, se é salsa, merengue, cúmbia, enfim. A gente viu alguns padrões rítmicos que vão acontecer em diversos estilos musicais da América Latina. Mas certamente farei outros vídeos depois com estilos musicais de outros lugares. Inclusive aqui do Brasil, claro, somos latinos, estamos nessa história. Mas me digam depois, o que vocês acharam? Gostaram desse tema? Gostaram do vídeo? Deu para entender, acompanhar alguma coisa? Foi muito rápido, muito lento? Enfim, deem o feedback que é sempre bom. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever aí no canal do YouTube, na página do Instagram, na página do Facebook, estamos em todo lugar. Acompanhe a gente lá que sempre tem material novo. Fechado? Então, respira e vai estudar.